Olá, meu nome é Jorge Guerra Pires. Eu sou doutor em Engenharia da Informação, focado em Bioinformática. Ultimamente, eu tenho escrito vários livros. Eu decidi dedicar parte desses livros ao conceito de divulgação científica. Então, neste podcast, você vai ver vários episódios sobre assuntos bem variados. Esses assuntos envolvem política, religião, e todos eles tentam trazer a ciência para um público geral. Meu desafio é transformar aquilo que é acadêmico em algo popular. Por isso, em um dos projetos relacionados, eu chamo de Ciência Popular, que é o nome do site que está conectado a esse podcast. E outros vários projetos como no YouTube. Então, você é convidado a compartilhar, a deixar as pessoas saberem desse projeto e que possamos alcançar um número máximo de pessoas. Então, boa experiência e bom aprendizado. Ok, vamos lá. O que temos aqui hoje é um prato cheio, viu? A gente recebeu a análise de um comentarista sobre um debate bem intenso. Intenso é pouco. Foram quase 4 horas de discussão. 3 ateus contra 3 cristãos. Exato. E o ponto central aqui, o que a fonte nos traz, não é nem tentar decidir quem ganhou. É outra coisa. É usar o debate como um microscópio, sabe? Para a gente entender as estruturas por trás dos argumentos de cada lado. Perfeito. A missão aqui não é responder se Deus existe ou não. A conversa vai muito, muito mais fundo. O que essa fonte faz é explorar como a fé e a razão se manifestam na vida pública. Principalmente na política brasileira, né? Que é um campo minado. Exatamente. E o mais fascinante, para mim, é como o material conecta tudo isso com o que a ciência cognitiva tem a dizer sobre as diferenças no jeito de pensar entre religiosos e ateus. A análise tem várias camadas. A gente começa pela política, por essa dificuldade de diálogo sobre a influência da religião nas leis. Tipo o caso da bancada evangélica. Isso. Depois, a fonte nos joga num estudo científico gigante, com mais de 60 mil pessoas, que sugere, diferenças cognitivas bem importantes. E, por fim, a gente desmonta alguns argumentos clássicos que apareceram lá, como aquela ideia de que fé não impõe limite para a ciência. É um quebra-cabeça complexo. Então vamos começar pelo campo de batalha principal, a política. A análise aponta para uma falha de comunicação gritante. De um lado, os ateus criticavam o uso da fé pela bancada evangélica para criar leis que afetam todo mundo. Certo. Só que, do outro lado, os cristãos pareciam ouvir isso como um ataque à liberdade deles de existirem, de terem fé. Pareciam estar em frequências completamente diferentes. É o clássico diálogo de surdos, né? E a fonte aponta que a raiz dessa falha é uma confusão entre a esfera pública e a privada. Explica melhor isso. A discussão não era sobre proibir um evangélico de ser eleito ou de praticar a fé dele. A questão central, que parecia se perder o tempo todo, era sobre a legitimidade de usar dogmas religiosos, sabe, para fundamentar leis num Estado que, na teoria, é laico. Entendi. E isso se conecta com um conceito que a fonte traz, que eu achei bem interessante, o de tribalismo cristão. Ah, sim. A ideia de que o discurso de ajudar o próximo, muitas vezes na prática vira ajudar os nossos, ou seja, ajudar quem é de dentro do grupo religioso, em vez de pensar em políticas que busquem um bem comum, universal. E essa mentalidade de nós contra eles acaba levando a umas analogias bem problemáticas que surgiram no debate. A fonte destaca uma em especial. Qual? Por aí, né? Não mesmo. A fonte desmonta isso de forma brilhante. Uma coisa é defender os direitos de um grupo que foi historicamente oprimido, que luta por cidadania básica. Outra, completamente diferente, é defender a imposição de uma doutrina religiosa para toda a sociedade. Tem uma diferença de propósito e de poder aí. Gigantesca. A análise usa uma metáfora que eu achei perfeita, a da raposa no galinheiro. A da raposa no galinheiro, como assim? É como se a raposa, que representa um grupo historicamente dominante, justificasse estar ali dizendo: olha, se eu não posso ficar aqui, as galinhas também não podem. Nossa. Ignora completamente a dinâmica de poder. Sabe, um grupo luta para sobreviver e ter direitos, o outro luta para manter ou expandir o poder e a doutrina dele. E essa falha de lógica, de comunicação, nos leva para uma questão ainda mais profunda que o debate levantou. A fé em si
limita as pessoas. A pergunta de $1 milhão. Pois é, os cristãos diziam que não, que a fé expande, os ateus que sim, que ela cria barreiras para o pensamento. E aí que a nossa fonte joga um balde de água fria na filosofia e traz a ciência para a conversa. E não é qualquer ciência. É um estudo grande, publicado numa revista de prestígio, com, como você disse, mais de 60 mil participantes. É gente pra caramba. Sim. E a pesquisa foi desenhada para comparar o desempenho de religiosos e não religiosos em diferentes tipos de tarefas mentais. E o resultado inicial é curioso, né? Porque para as tarefas do dia a dia, coisas simples, rotineiras, os resultados foram praticamente idênticos. Exato. Não tinha diferença significativa. O que, a princípio, parece dar razão ao lado cristão do debate de que a fé não interfere. Parecia, mas a virada veio no que os pesquisadores chamam de tarefas de conflito. Ah, aí a história muda. Muda completamente. Essas são situações feitas para te enganar, né? Elas te dão um problema onde a sua resposta intuitiva, a primeira que vem à cabeça, quase sempre está errada. E para acertar, você precisa parar, pensar e deliberadamente ignorar esse primeiro impulso. Isso. Me lembra muito a teoria do psicólogo Daniel Kahneman sobre os sistemas 1 e 2 do cérebro. É exatamente essa a base. O sistema 1 é esse pensamento rápido, intuitivo, emocional, o nosso piloto automático. E o sistema 2 é o lento, o analítico, o lógico. Aquele que a gente tem que ligar de propósito. Isso. O piloto que assume o controle quando a coisa fica complexa. E o estudo mostrou de forma estatisticamente clara que os ateus tiveram um desempenho bem melhor nas tarefas que exigiam ligar o sistema 2. E o que isso significa, na prática? A fonte dá algum exemplo para a gente entender melhor? Dá sim, um exemplo ótimo. Pensa no racismo. Uma pessoa pode não se considerar racista, mas ao ver alguém de outra etnia, pode ter uma reação automática, um preconceito implícito. Certo. O sistema 1 agindo. Exato, baseado em associações que a gente aprende sem perceber. E para não agir com base nesse preconceito, a pessoa precisa de um esforço consciente. Precisa ativar o sistema 2 e pensar: não, essa reação está errada, não reflete meus valores. Entendi. O estudo sugere que os ateus podem ter esse músculo do sistema 2 mais treinado. Em média, sim. E a conclusão que o comentarista tira disso é que religiões baseadas na fé, como o cristianismo, acabam por treinar e valorizar mais o sistema 1. Aquela ideia do sentir no coração, de confiar na intuição mais do que na análise. Exatamente. Seria uma forma de viciar o pensamento a favor do piloto automático. E tem um dado do estudo que é ainda mais provocador. Qual? Os pesquisadores olharam para as pessoas que mudaram de crença ao longo da vida. E o que eles viram? Viram que pessoas criadas em lares seculares, que se converteram a uma religião na vida adulta, mostraram uma perda mensurável em certas habilidades lógicas. Uau! Por outro lado, os apóstatas, quer dizer, aqueles que abandonaram a religião em que foram criados, não mostraram essa perda. Pelo contrário, em alguns casos, até mostraram um ganho. Nossa, isso é um dado muito forte. E a fonte ilustra essa dificuldade de lidar com contradições lógicas com o exemplo bíblico que surgiu no debate. O das últimas palavras de Jesus na cruz. Isso. É um exemplo perfeito. Porque nos 4 evangelhos existem 4 versões completamente diferentes e irreconciliáveis do que Jesus teria dito antes de morrer. Para um historiador, isso seria um problema gigante, né? Uma contradição que basicamente invalida a precisão do relato. Exato. Mas a análise aponta que, para muitos cristãos, isso não é um problema. É tratado como uma caixinha de reflexões, sabe? Ou um cardápio de frases inspiradoras. Você escolhe a que te serve melhor do momento, ignorando a inconsistência. Isso. É a primazia do sentimento sobre o fato. E essa tendência de contornar ou ignorar contradições nos leva direto para a forma como os argumentos são defendidos. Imagino que estejamos falando daquela famosa falácia do nenhum escocês de verdade, certo? Você pegou o ponto central. É exatamente isso. Que é basicamente quando você muda a definição de algo no meio da discussão para a sua ideia nunca estar errada. Isso.
E a fonte mostra que essa falácia foi usada sem parar no debate, quando os ateus confrontavam os cristãos com exemplos históricos de atrocidades em nome do cristianismo. Inquisição, Ku Klux Klan, a defesa da escravidão. Deixa eu adivinhar a resposta. Ah, mas essas pessoas não eram cristãos de verdade. Na mosca. Com essa manobra, a definição de cristão vira uma fortaleza impossível de apagar. Se a pessoa faz algo bom, é prova da virtude do cristianismo. Exato. Se faz algo ruim, como queimar pessoas na fogueira, aí ela é simplesmente expulsa do clube dos cristãos de verdade, só que retroativamente. O alvo se move para onde for mais conveniente. É uma definição que não pode ser refutada. E a fonte até lembra que isso não é novo. O filósofo Bertrand Russell, quase 100 anos atrás, falou que precisou primeiro definir o que ele entendia por cristão, para só então poder criticar, porque a definição era escorregadia demais. E falando em argumentos, a fonte mergulha em um que foi usado como um trunfo pelos cristãos no debate. Qual deles? O fato de que mais de 60% dos primeiros ganhadores do Prêmio Nobel eram cristãos. A ideia era usar isso como prova de que a fé não limita a ciência. E, convenhamos, é um dado que impressiona à primeira vista. Parece um argumento muito sólido. Parece. Mas a análise que a gente recebeu desmonta isso. Assim, ponto por ponto. Vamos lá. Primeiro, contexto histórico. Na época em que o Nobel foi criado, as universidades de elite na Europa, nos Estados Unidos, de onde saíam esses cientistas, eram instituições profundamente religiosas. Em muitos casos, era obrigatório ser cristão para dar aula. Então não era bem uma escolha, era uma condição. E além disso, ser abertamente ateu naquele ambiente era praticamente um suicídio de carreira, né? Se não, algo pior. A perseguição social era real. Então a estatística não reflete a crença íntima de todos eles, e sim a norma social que eles eram forçados a seguir. Faz todo sentido. E o terceiro ponto é o próprio prêmio. Criado na Suécia, um país de cultura luterana fortíssima. O ambiente todo era cristão, mas o golpe de misericórdia nesse argumento O que vira o jogo, é olhar os lados de hoje. que é o que importa para comparar, né? O que acontece quando a gente tira essa pressão social. Exato. Hoje, num ambiente com muito mais liberdade de expressão, os números se invertem de forma drástica. A fonte cita pesquisas que mostram que o número de cientistas de elite, tipo membros da Academia Nacional de Ciências ou ganhadores de Nobel, que se declaram religiosos é baixíssimo. Tipo quanto? Menos de 7%. Nossa, então isso vira o argumento completamente de cabeça para baixo? Completamente. O que a estatística antiga mostrava não era uma sinergia entre fé e ciência. Era, na verdade, um reflexo do poder social e institucional da igreja na época. Funcionava como um filtro, não como um catalisador para a genialidade. Perfeito. A mudança não foi na ciência, foi na liberdade que os cientistas ganharam para poder ser quem são. Ufa! Depois de passar pela política, pela mente, pela retórica, o que a gente tira disso tudo? Olha, para mim, a análise mostra que esse debate é muito mais do que uma questão de crença pessoal. Ele tem implicações diretas em como a gente estrutura nossas leis, em como nossos cérebros processam o mundo e em como a gente defende nossas identidades. Sim. A ideia central que emerge é que um sistema de pensamento que prioriza a fé, a intuição, pode sim criar barreiras para o pensamento analítico e com consequências bem reais. E isso nos deixa com uma provocação final que vai além desse debate específico. A fonte descreve o pensamento analítico, o sistema 2, como um músculo que precisa de treino constante para não atrofiar. Gostei da analogia. Então, a pergunta que fica, independentemente da crença de cada um, é: quais são os músculos do pensamento crítico que todos nós poderíamos treinar mais no nosso dia a dia para navegar num mundo tão polarizado e cheio de narrativas conflitantes como o nosso? Você acabou de assistir mais um episódio do meu podcast Ciência para Não Cientista. Você pode entrar em contato comigo no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br, no e-mail jorgeguerrapires@yahoo.com.br. É bom sempre lembrar que eu tenho vários livros na Amazon, no Google Books. Esses livros estão em formatos bem variados, como formato impresso, e-book, Kindle, audiolivros, então você tem toda uma gama de escolha. Existe sempre a opção de fazer uma doação, oferecer um suporte para que eu possa manter o podcast
em versão premium e possa manter os episódios por um período maior do que 3 meses, ou até mesmo deixar vários episódios maior do que 2 horas por mês, que é o meu limite. Então, eu te convido a fazer doações para o e-mail, o mesmo e-mail que eu falei anteriormente, que é jorgeguerrapires@yahoo.com.br, jorgeguerrapires@yahoo.com.br. Então, muito obrigado e continue no podcast para ver os próximos episódios e não deixe de compartilhar com seus amigos, com pessoas que possam se interessar. Um grande abraço, até mais, Jorge.